bom, pessoal? Tudo bem? Professor Sandro Ribeiro aqui na área. Eu sou o responsável pela parte de saúde pública aqui do W Cursos, beleza? Então, a gente vai estar aqui falando alguns temas, não é claro, sobre a saúde pública. Hoje é um dos temas principais que a gente vai estar falando da epidemiologia e alguns dos termos utilizados em saúde pública, que são muito importantes, né, esses conceitos, para que vocês, né, possam fazer as provas com a maior tranquilidade possível. Seja a prova militar, seja a prova para um determinado município, seja a prova da EBSER, né, cada um tem o seu objetivo e a gente está aqui justamente para ajudar que você atinja, né, o seu objetivo, seja ele qual for, né? Seja ele trabalhar no Pedro Ernesto, seja ele trabalhar no Hospital do Fundão, seja ele trabalhar no Hospital Federal, seja ele trabalhar em saúde da família. Tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro ou mesmo fora do Rio de Janeiro, ok? Então, galera, vamos lá. Primeiramente, vou falar sobre a epidemiologia. Vocês provavelmente escutaram muito falar sobre esse tema, né? Sobre a epidemiologia, não é? Já que a gente teve, não é, o principal desastre sanitário, não é, na idade contemporânea, nos tempos contemporâneos, que foi justamente o Covid-19. Né? E a gente precisou muito dessa ciência, a epidemiologia. E por que a epidemiologia estava tão envolvida, né, propriamente com a questão relacionada ao Covid? Né? A epidemiologia, pessoal, ela é uma ciência que estuda, na verdade, as patologias, ou mais precisamente, os fatores condicionantes e determinantes das mudanças no processo saúde-doença. Então, tudo aquilo que contribui e atinge a saúde da população é parte de estudos da epidemiologia. E para que a epidemiologia ela faz isso? Né? Qual seria esse objetivo? Qual o objetivo de estudar, né, o processo da doença? Né? Como é que aquela doença atinge uma determinada população? Né? Qual o objetivo de estudar o comportamento dessa doença? A epidemiologia, ela também como ciência, será capaz de estabelecer quais as estratégias necessárias para que se possa controlar os casos de uma determinada patologia, de um determinado agravo, ok? A epidemiologia, ela vai recomendar as medidas necessárias para que haja o controle, né, dessa patologia. E foi assim que aconteceu com o Covid, né? A descoberta da vacina e a principal estratégia para o controle dessa doença é justamente a utilização da vacina. Então, a epidemiologia ela é uma ciência muito importante na saúde. Não é? Ela não é só importante em relação ao Covid ou só em relação às doenças infecciosas, mas a epidemiologia ela estuda o comportamento de todos os agravos e doenças que atingem uma população. Então, pessoal, as doenças crônico-degenerativas, as situações de violência, por exemplo, também são campos de estudo da epidemiologia. Ok? Porque elas atingem claramente o quê? A saúde populacional. Então fica claro, né, a dependência ou a importância da epidemiologia na saúde. As medidas de saúde pública, elas devem ser pautadas justamente em informações epidemiológicas. Mas, professor, eu já ouvi muito falar em vigilância epidemiológica. Mas eu nunca tinha pensado em relação à epidemiologia. Pois é, pessoal, a vigilância epidemiológica são as ações utilizadas pela epidemiologia para ter esse conhecimento sobre a formação e os fatores que condicionam o aparecimento e a população, né? E além do nascimento propriamente da doença, mas propriamente o comportamento dessa doença na população, na coletividade, ok? Então, a vigilância epidemiológica são as ações que vão permitir à epidemiologia propriamente ter esse conhecimento sobre os fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença, ok? Então, dentro, né, propriamente dessa ciência,
dentro propriamente da saúde pública, né, nós realizamos ações de promoção à saúde, ações de prevenção à saúde, ações de diagnóstico, ações de assistência ao nosso paciente, ao nosso usuário, tudo bem? Ações de reabilitação a esse paciente e também, né, propriamente, os cuidados paliativos. Então, né, a epidemiologia é uma ciência importante para a saúde pública e, na saúde pública, nós realizamos ações, né, dos diferentes modelos, de diferentes formas, vamos por exemplo, diferentes, né, para atender a necessidade da nossa população, tudo bem? E, como eu falei, ações essas de promoção, de prevenção, de diagnóstico precoce, de tratamento, de reabilitação e de assistência a esse nosso usuário. As ações de promoção à saúde são ações mais amplas e abrangentes de melhoria da qualidade da saúde desse paciente. A promoção à saúde, ela visa fomentar um estilo de vida saudável para o nosso usuário, aprimorando, basicamente, as condições sociais, ambientais e econômicas que afetam a saúde. Quando muitas vezes vocês escutam promoção à saúde, prevenção à saúde, e muitas vezes há uma dúvida sobre, né, a diferença desses conceitos. E aí eu lembro, promoção à saúde é um conceito amplo, que tem relação com o quê? Com a melhoria da qualidade de vida, de fomentar no usuário escolhas e hábitos mais saudáveis, ok? Atingindo aspectos sociais, ambientais e econômicos que afetam o problema de saúde. Tudo bem? E a prevenção à saúde está relacionada mais à proteção propriamente, né? A ações de prevenir aquela determinada patologia. Então, são ações mais, vamos dizer assim, em termos gerais, mais específicas e menos amplas. Tudo bem? As ações de prevenção, elas visam proteger o indivíduo contra determinada doença. Então, por exemplo, a imunização seria, né, um exemplo de prevenção. Né? E a promoção à saúde seria, por exemplo, o indivíduo morar em um local adequado, ter acesso ao lazer, né, se utilizar desse lazer, né, são ações o quê? Que vão promover a saúde, que vai trazer para ele um estilo de vida o quê? Mais saudável. Então fica aí a diferença propriamente, né, de promoção e prevenção. Olha lá, a prevenção de saúde se concentra na identificação e controle propriamente das doenças e fatores de risco para a saúde, ok? Dentro, né, das ações de prevenção, nós vamos ter, inclusive, né, níveis diferentes de prevenção. Nós vamos ter o que nós chamamos de prevenção primária, nós vamos ter o que nós chamamos de prevenção secundária, nós vamos ter o que chamamos de prevenção terciária e ainda uma prevenção quaternária, que é um conceito um pouco mais recente e que muitas vezes, né, pode não ser colocado em certas bibliografias, mas aqui, não é como a gente está falando de um trabalho atualizado, a gente tem que já estar pensando nessa prevenção quaternária, ok? Então, o que seria essa prevenção primária? A prevenção primária, ela vai, na verdade, compor um conjunto de ações que visam evitar a patologia, evitar que a doença chegue até esse indivíduo. E aí a gente pode, inclusive, incluir as ações de promoção à saúde, como moradia adequada, higiene, planejamento familiar. Todas essas ações são ações, não é, de prevenção primária, que são ações de promoção à saúde e podem também ser ações de proteção específicas, como, por exemplo, a proteção à saúde do trabalhador, né? Propriamente a imunização, a eliminação de criadouros de mosquitos, por exemplo, são ações de prevenção primária. Por que eu sei que são ações de prevenção primária? Que visam, na verdade, impedir que a doença chegue
até o indivíduo. Então, essas ações serão consideradas ações de prevenção primária. As ações de prevenção secundária, elas estão relacionadas a ações de diagnóstico e tratamento. Ué, professor, mas diagnóstico, o indivíduo já está com a doença, eu não estou prevenindo a doença. Olha, galera, prevenção não significa simplesmente prevenir a doença. Prevenção significa se antecipar a um determinado fato, a uma determinada ocorrência. Por isso, nós vamos ter diferentes níveis de prevenção. A prevenção primária, sim, ela está relacionada a evitar a patologia. Agora, a prevenção secundária, ela está relacionada, por exemplo, a evitar a própria evolução da doença. Não é isso? Com um diagnóstico e o tratamento adequado desse indivíduo. Então, também são ações de quê? De prevenção. Mas em outro nível, ou seja, em nível diferente daquelas ações que visam evitar a doença, ok? Por isso, agora nós estamos falando das ações de prevenção secundária. Então, a prevenção secundária, ela tem relação com o diagnóstico precoce, né? Quando, por exemplo, eu realizo um diagnóstico precoce de um paciente com tuberculose, né? Eu identifico que ele apresenta tosse por um período igual ou superior a 3 semanas, ele é um paciente denominado sintomático respiratório e eu preciso realizar a baciloscopia nesse indivíduo. Então, né, ele vai fazer o exame de escarro, resultado positivo, raio-x de tórax com a imagem sugestiva de tuberculose, esse paciente é diagnosticado e é tratado, evoluindo, né, de forma positiva em relação ao tratamento. Esse paciente estará curado num prazo aí de 6 meses. Então, eu, na verdade, coibi ou evitei que esse paciente evoluísse de forma mais grave com a patologia, né? Prevenir uma internação, por exemplo, ou mesmo prevenir o óbito desse paciente. Então, são ações, sim, de prevenção. Mas, como eu falei anteriormente, ações de prevenção que secundária. Tudo bem? Em relação à prevenção terciária, vocês só vão marcar na prova prevenção terciária quando a banca estiver falando de fisioterapia, terapia ocupacional ou reabilitação. Tudo bem? Se a banca citar, né, uma dessas palavras, você vai lá e cheque na prevenção terciária. A prevenção terciária ela tem justamente, né, o papel, ou, na verdade, o conjunto de ações que estão voltadas e estão, na verdade, categorizadas como prevenção terciária, visam o quê? A reabilitação do usuário. Então, a reabilitação, a fisioterapia, a terapia ocupacional são ações propriamente de prevenção terciária, ok? E para que a gente possa finalizar, né, essa parte, nós temos a prevenção quaternária. A prevenção quaternária, como eu falei, em algumas bibliografias ela ainda não está presente, mas ela já foi cobrada em alguns concursos. E por isso, né, a gente vai estar falando dela aqui. A prevenção quaternária é quando, por exemplo, eu retiro de um paciente um tratamento ou propriamente um procedimento do qual esse paciente não precisa. Então, por exemplo, muitas vezes, um paciente chega lá na saúde da família, na Entidade de Saúde da Família onde eu trabalho, e fala assim, enfermeiro Sandro, eu quero fazer uma tomografia de tórax. Aí eu falo assim para ele, mas por quê? Não, porque eu estou com tosse. Aí eu falo assim para ele, olha, existem algumas etapas antes, né, da necessidade de uma tomografia. Não é? O senhor já foi examinado por um profissional de saúde? Não. O senhor já fez uma radiografia de tórax? Não. Mas eu vi no Google que a tomografia de tórax é o melhor exame de imagem. Calma. Então vamos lá. Primeiramente, existem alguns passos, né, para que esse paciente chegue até, na verdade, a indicação da necessidade de uma tomografia. Então, quando eu explico para ele, né, e eu faço a ausculta respiratória primeiro, né, quando eu examino esse paciente, inspeciono esse paciente, né, quando vejo necessidade, solicito o raio-x de tórax,
né, explico para ele que naquele momento não há necessidade de uma tomografia, o que eu estou fazendo? Prevenção quaternária. Eu estou livrando esse usuário, por exemplo, de um procedimento do qual ele não necessita naquele momento. Pode ser, inclusive, de um tratamento. O paciente está tomando ivermectina para que ele não tenha Covid. E aí eu falo para ele, a ivermectina não tem ação, né, como prevenção ou propriamente, né, o tratamento precoce da Covid-19. Né, isso já, né, tem vários estudos demonstrando isso. Então, quando eu informo isso a ele e ele segue a minha orientação, na verdade eu estou fazendo o quê? Uma ação de prevenção quaternária. Né? Eu estou fazendo com que ele não faça uso de um medicamento que, do uso ao longo prazo, de forma indiscriminada, pode acabar trazendo, inclusive, um dano para esse usuário. Então, eu estou livrando ele agora, nesse momento, de um tratamento do qual ele não necessita. Tudo bem? Então, nós temos aí os diferentes níveis de prevenção. Como é que isso é cobrado na prova? A banca da prova coloca uma ação, tá legal? Que pode ser, né, por exemplo, educação em saúde, pode ser moradia adequada, tudo bem? E ela vai perguntar que nível de prevenção nós estamos falando. Né? Quando se coleta um preventivo, quando se solicita um escarro, não é isso? Quando faz o tratamento diretamente observado da tuberculose, ok? A banca vai perguntar qual é o nível de prevenção. Tudo bem? Então, a banca ela vai estar sempre colocando uma ação da equipe de enfermagem e perguntando, né, em que nível de prevenção aquela determinada ação se encaixa. Ok? Então, o seu papel é justamente o quê? Identificar esse nível de prevenção. Tá? Essas questões elas são muito corriqueiras nas provas e vocês devem ficar atentos. Então, a banca pode vir. A imunização, né, é uma medida realizada pela equipe de enfermagem nas diferentes salas de vacina no Brasil. A prática de imunização se encaixa ou é classificada em que nível de prevenção? Aí a gente vai botar lá o quê? Prevenção primária. A imunização está relacionada com a proteção específica, ok? Então, dentro da prevenção primária. Alguns termos que são utilizados na epidemiologia. Muitas vezes, a banca coloca esses termos no enunciado. E quando o aluno ele não sabe exatamente o que significa aquele termo, fica muito mais complicado para que ele possa acertar a questão. Por isso que é importante o quê? É importante que vocês tenham uma leitura farta, né, cada vez maior, principalmente quando a gente fala de termos técnicos, tanto, né, na enfermagem médico-cirúrgica, como propriamente também na saúde pública, na epidemiologia, para que vocês apreendam esse conhecimento desses termos técnicos e não tenham dificuldades em entender, não é, o enunciado das provas. Então a gente tem lá, né, por exemplo, o agravo. O agravo é igual a doença, gente? Não. O agravo ele é qualquer dano à integridade física, mental e social, provocada nos indivíduos por circunstâncias nocivas. Circunstâncias essas que podem ser acidentes, ok? Que podem ser intoxicações, que podem ser abuso de drogas, ou mesmo lesões hetero-infligidas ou auto-infligidas, né? Quando o indivíduo, ele mesmo, né, propriamente, ele se por exemplo, se autopune, né, e acaba se automutilando, ok? Então, essas ações, né, essas situações são consideradas o quê? Agravos. Por isso, a gente vai ver lá na frente que hoje a gente não fala mais assim, ó, listagem das doenças de notificação. Listagem dos agravos e doenças de notificação. Por quê? Porque, por exemplo, a violência doméstica, ela não é uma doença, mas ela é um agravo. E ela está lá na listagem de notificação.
Tudo bem? Então, a ameaça, propriamente, é também um agravo e pode ser colocado, né, numa situação de comprometimento da saúde mental, inclusive, do indivíduo. Então, é um agravo, ok? Caso, quando a gente fala assim, ó, ali existe um caso de Covid, ali existe um caso de dengue, né? O que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que há uma pessoa ou um animal doente, ok? Com os sinais e sintomas característicos daquela determinada patologia. Então, o paciente apresenta, né, características clínicas, características laboratoriais que indicam que ele apresenta o quê? Determinada patologia. Inclusive, nós podemos falar de características epidemiológicas, porque ele pode estar numa área onde há característica da identificação de casos daquela determinada patologia, ok? Caso autóctone. O caso autóctone é o caso contraído pelo enfermo, ou seja, pelo paciente, na zona da sua residência. Então vamos pensar aqui, ó. Como é que, basicamente, gente, o Covid entrou no Brasil? Né? Através de uma pessoa viajando, infectada com esse vírus, e acabou, né, vindo para o Brasil e essa pessoa acabou trazendo esse vírus. Essa pessoa, ela foi contaminada fora do Brasil. Então, essa pessoa nós chamamos de caso alóctone. Tudo bem? Caso alóctone, que é o caso que importado. Tudo bem? Quando, né, o morador aqui do Brasil entrou em contato com essa pessoa, contraiu uma doença. Esse indivíduo aqui, ele contraiu dentro do território da sua residência. Então, nós vamos dizer que ele é um caso autóctone, ok? Então, quando a gente fala assim, naquele país só existem casos alóctones ainda daquela determinada patologia, é porque só existem casos importados, casos de pessoas que já vieram infectadas de outras regiões do planeta, ok? Caso esporádico, né? Caso que, segundo informações disponíveis, não se apresenta epidemiologicamente, já relacionados com outros casos conhecidos. É um caso isolado, né? O indivíduo apresentou o caso daquela determinada patologia e, em seu ambiente, sua relação, não existe nenhum outro caso, né, daquela patologia. Então, será um caso que esporádico. E o caso índice? O caso índice, galera, é o primeiro caso de vários casos de natureza similar e epidemiologicamente relacionados. Então, vamos dizer, o indivíduo numa família pegou aquela determinada doença e ele transmitiu essa doença para os seus vizinhos, para a sua família. Aquele indivíduo, né, o primeiro a apresentar os sinais e sintomas é o determinado caso índice. Os outros casos estão relacionados a ele. Então, por isso, esse é o caso que primeiramente conhecido. Então, é um caso índice. O caso índice é muitas vezes identificado como fonte de contaminação ou infecção, ou seja, aquele indivíduo, né, acabou transmitindo a infecção para outros indivíduos, então ele é a fonte da infecção. Como ele é o primeiro caso, ele é o determinado caso índice. Beleza? Caso importado, na verdade, eu já expliquei, né? O caso importado é o caso que alóctone. Tá legal? Caso contraído fora de onde fez-se o diagnóstico, né? O indivíduo ele veio de lá para cá, né, propriamente com a doença incubada. Quando chegou aqui, apresentou os sinais e sintomas, foi descoberto, mas ele foi infectado fora
do país. Então, é um caso importado, um caso alóctone. Tudo bem? E o caso secundário é o caso novo de uma doença transmissível surgida após o contato com um caso índice. O caso índice não é a fonte de infecção, não é o primeiro caso, ok? Então, os casos que vierem, né, após o contato com o caso índice serão chamados de casos secundários. Tudo bem? Então, a gente tem aí alguns termos que são utilizados propriamente na saúde pública e que vocês precisam estar atentos. Doença, pessoal. Eu falei que doença era diferente de agravo. Não é isso? Porque o agravo é qualquer dano à integridade física, mental, psíquica do indivíduo. E a doença, ela está relacionada com um estado clínico, ok? Com uma desordem, independentemente da fonte, da origem, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. Né? A doença, ela reúne um estado clínico reconhecido em bibliografias, tá legal? Característicos, não é? De uma determinada doença. Tudo bem? Então, nós vamos chamar claramente de doença, que é um pouquinho diferente do que nós chamamos o quê? Agravo. Beleza? Evento. Evento, vai ter evento, né? Tardezinha é um evento. Opa, vai ter um pagode, o Péricles vai cantar, é um evento. Tudo bem? Não, galera, calma aí. A gente está falando do evento em saúde pública, beleza? Então, um evento, né, é a manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente um potencial para causar a doença. E esse, na verdade, conceito em saúde, em epidemiologia, está relacionado com o quê? Com um evento de saúde pública. Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. O Covid-19 foi um evento em saúde pública, ok? Como a ocorrência de um surto, né, de uma epidemia, né, uma doença ou agravo de causa desconhecida, com um processo, né, alterado no padrão clínico epidemiológico de doenças já conhecidas. Isso também é um evento. A doença ela tem uma determinada característica, a gente já conhece. Opa, ela mudou o padrão. Né? Isso é um evento em saúde pública. Surgiu uma doença nova, no caso do Covid. É um evento em saúde pública. Considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade da doença, a severidade, a transcendência, a vulnerabilidade das pessoas, a vulnerabilidade da doença aos nossos mecanismos de prevenção, bem como epizootias, que são o quê? Doenças que atingem animais e que podem também servir de alerta, porque também podem atingir os homens. Né? A febre amarela, por exemplo, é uma epizootia. A raiva é uma epizootia, ok? Ela atinge animais e também podem atingir o quê? A população humana. Então, como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou mesmo acidentes. Existem desastres ambientais que podem gerar o aparecimento ou o aumento abrupto de patologias infecciosas. Nós podemos, por exemplo, citar a leptospirose, né, que é a doença transmitida através da urina propriamente do rato. E quando nós temos, por exemplo, regiões com enchentes, onde parte da população acaba muitas vezes tendo contato com água de enchente, água contaminada com a urina do rato, nós acabamos observando o quê? Um aumento de casos de leptospirose, ok? Então isso também pode ser o quê? Um chamado evento em saúde pública. Tudo bem? Como propriamente da leptospirose, como propriamente da hepatite A, como propriamente do tétano, né? São doenças que apresentam um maior número de casos quando nós temos desastres, por exemplo, ambientais
principalmente, né, aqueles relacionados a chuvas e enchentes, onde boa parte da população sofre acidentes, né, como, por exemplo, causadores do tétano, ou mesmo, né, entram em contato, ou por via oral, ou mesmo através da pele, com a água contaminada e podendo, claro, né, desenvolver casos de hepatite A ou leptospirose. No caso da ingestão, né, propriamente a hepatite A, no caso do contato, mais a leptospirose, ok? Então a gente tem aí diversas, né, patologias que podem se aproveitar de uma questão de desastre ou catástrofe natural, e isso pode acontecer, né, em diferentes populações, como nós temos, né, vistos principalmente nos dias de hoje. Surto ou evento inusitado em saúde pública. Situação que há um aumento acima do esperado na ocorrência de um determinado evento, na ocorrência de uma determinada doença, em uma área ou propriamente em um grupo específico de pessoas. Em determinado período, ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode ser considerado um surto. Quando nós não temos, né, a patologia naquela determinada região, né, a doença não se apresenta ali, quando se tem um caso, nós podemos, né, dependendo da situação, como eu falei, principalmente quando não há casos da doença na região, considerarmos um surto, ok? Então, um caso pode ser considerado um surto, pode ser considerado um evento em saúde pública, ok? Aqui uma questãozinha, né, para vocês matarem sobre o que a gente falou até agora. A mamografia é uma medida de prevenção classificada em que nível? Primária, secundária, terciária ou quaternária? A gente deve lembrar que a mamografia é um exame, inclusive, de rastreamento, né, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ok? Se o objetivo é o diagnóstico, a mamografia se encaixa como sendo uma ação de prevenção secundária. Tá legal? Por ser o quê? Uma ação de diagnóstico precoce. Por isso, uma ação de prevenção secundária. Beleza, galera? Letra B nessa questão.